Olá pessoal, nós faremos agora análise dos principais pontos presentes na obra Discurso e Análise do Discurso, de Dominique Manguenot. Trata-se de uma obra dividida em 3 partes e com um total de 15 capítulos. Nós já podemos ver na apresentação da obra, a apresentação esta escrita por Círio Pocente. Discurso e análise do discurso é bastante diferente das obras anteriores. Nós temos aqui uma nova apresentação da análise do discurso, depois de várias análises feitas, de caráter semelhante. E isso se justifica, segundo o próprio Círio Pocente nos diz, devido ao fato de análise do discurso, nesse campo, não ser um campo estanque, Ele está sempre se movendo. Dessa forma, o que é apresentado nesta obra de Dominique Manguenot não é o mesmo que é apresentado em outros manuais deste mesmo pensador. Não só os corpora se multiplicaram, mas também diversas tendências cresceram. Nós temos aqui nesta obra todas as questões clássicas, teóricas e metodológicas que giram em torno do campo da análise do discurso. O livro também expõe de forma refinada a relação da análise do discurso com as ciências humanas e sociais. No prefácio da obra, Manguenot nos diz que desde os anos 60, um novo campo de pesquisa veio se desenvolvendo com o nome de análise do discurso. E vale ressaltar que estas pesquisas vieram com uma proposta fundamentalmente transdisciplinar, para alguns pós-disciplinar. E isso, claro, ia de encontro às propostas anteriores de se estudar a língua. O campo da análise do discurso, hoje globalizado e em expansão contínua, resulta da convergência de correntes de pesquisa provindas de disciplinas muito diferentes, como a linguística, sociologia, filosofia, psicologia, teoria literária, antropologia, história, e em contrapartida exerce sua influência sobre elas. Muito se falou de uma virada linguística na filosofia, na história e nas ciências sociais na segunda metade do século XX. Poderíamos também falar de uma virada discursiva. De fato, não há nenhum setor das ciências humanas e sociais ou das humanidades que não possa apelar às suas problemáticas, conceitos ou métodos. Manguenot deixa bem claro aqui que o objetivo desta obra é ajudar aqueles que, por uma razão ou outra, se deparam com os estudos do discurso, a melhor apreender as línguas de força que estruturam esse campo, a identificar as categorias sobre as quais repousam seus métodos de análise, a tomar consciência da heterogeneidade do discurso. O estudante não vai, pois, encontrar neste manual métodos imediatamente operatórios, mas pode recuar o necessário para orientar-se eficazmente no labirinto das terminologias e dos métodos. E vale destacar aqui 3 pressupostos principais que guiam a produção desta obra. No primeiro, nós temos: mesmo que as problemáticas de análise do discurso desenvolvidas na França tenham exercido indiscutivelmente um papel fundador e continuem a apresentar certos números de traços característicos, atualmente elas se encontram inseridas em um espaço de pesquisa globalizado, no qual as hibridações conceituais se multiplicam. No outro pressuposto, nós temos: o campo dos estudos de discurso deve ser distinguido de outro, mais restrito, o da análise do discurso, que define um ponto de vista específico sobre o discurso. E, finalmente,
o universo do discurso, o material a partir do qual trabalham os analistas do discurso, é profundamente heterogêneo. Não se pode unificá-lo em torno do modelo dominante da comunicação oral face a face. Indo agora para a primeira parte do livro, nós temos os estudos de discurso e análise do discurso. No capítulo 1, nós temos alguns elementos de história. Mengenau faz um pequeno percurso histórico sobre a análise do discurso, né? Ele inicia dizendo que o termo análise do discurso foi introduzido pelo linguista Zelig Harris em um artigo intitulado Discourse Analysis, no qual discurso designava uma unidade linguística constituída de frases, de um texto, portanto. Nós temos aqui uma perspectiva estruturalista, né? O termo análise está sendo utilizado em seu sentido etimológico, o de decomposição. E as problemáticas que hoje participam da análise do discurso apareceram sobretudo nos anos 60, principalmente nos Estados Unidos, na França e na Inglaterra. Nos Estados Unidos, nós temos aqui a contribuição de outras correntes, né, como a etnografia da comunicação, que era muito próxima da antropologia, da etnometodologia, que se dizia uma teoria sociológica, né? Também houve contribuições da análise conversacional, que, como o nome indica, propunha um método de análise das interações orais. Pode-se dizer que, de uma maneira mais ampla, a reflexão sobre o discurso se beneficiou de contribuições provenientes da filosofia e da linguística. E há um destaque aqui para aquilo que ocorreu no século XX, né? A chamada virada linguística, baseada principalmente na ideia defendida por Wittgenstein, de que o trabalho conceitual da filosofia supõe uma análise prévia da linguagem. Então, nós temos aqui uma importância dada, né, ao estudo da linguagem para se fazer filosofia. São destacados também os trabalhos de Austin, né, sobre os atos de fala, o que acaba acarretando, né, numa influência muito grande das correntes pragmáticas, que abordavam a fala como uma atividade e acentuavam o caráter radicalmente contextual da construção do sentido. Paralelamente a isso, a partir dos anos 60, né, ou seja, simultaneamente à análise do discurso, nós temos o desenvolvimento de uma nova disciplina, a linguística textual, que, visando encontrar regularidades além da frase, fornecia aos analistas do discurso instrumentos preciosos para a apreensão da estruturação dos textos. E pode-se dizer que a França foi um dos principais lugares onde a análise do discurso se desenvolveu. Talvez o lugar, né, onde nós tivemos pela primeira vez a definição da análise do discurso como um empreendimento ao mesmo tempo teórico e metodológico específico. Essa análise do discurso que surgiu na França se apoiava no estruturalismo, que estava no seu auge. São destacados aqui os trabalhos de Michel Pecheur, né, com o livro intitulado Análise Automática do Discurso, os trabalhos também de Foucault, sobretudo a sua Arqueologia do Saber, obra na qual ele traz a noção de discurso para o centro de uma reflexão. Vamos ter também Jean Dubois, que traz, né, para a análise do discurso as relações entre língua e sociedade, renovando de alguma maneira os métodos da filologia. Com Pecheur, a análise do discurso se ancora ao mesmo tempo no marxismo do filósofo Althusser, na psicanálise de Lacan e na linguística estrutural. São 3 empreendimentos que dominam nesse momento a cena intelectual. O procedimento de Pecheur é o de uma espécie de psicanalista do discurso, animado por um projeto marxista, cujo alcance é simultaneamente político e epistemológico.
A influência de A Arqueologia do Saber, de Michel Foucault, sobre a análise do discurso francesa, foi mais, digamos, indireta que a de Jean Dubois ou a de Michel Pecheur. O que Foucault chamava de discurso não tinha uma relação direta com o uso da língua. É o que podemos ver na citação feita por Manguenot. O que se descreve como sistema de formação não constitui a etapa final dos discursos, se por este termo entendermos os textos ou as falas, tais como se apresentam com seu vocabulário, sintaxe, estrutura lógica ou organização retórica. A análise permanece aquém deste nível manifesto, que é o da construção acabada. Vemos aqui um contraste, da abordagem de Foucault com a abordagem de Pecheur. E esses contrastes, pessoal, não eram exceções. Desde o começo, mesmo em um espaço restrito como o de Paris, em 1969, surgiram simultaneamente visões muito diferentes da análise do discurso. E passado esse período de fundação, a análise do discurso francesa vai rapidamente mesclar as contribuições de três problemáticas iniciais, representadas por Pecheur, Foucault e Dubois. E a análise do discurso francesa começa a se abrir para conceitos advindos das correntes pragmáticas, das teorias da enunciação, da linguística textual. Isso para abordar corpora diversificados. No capítulo 2, nós temos a noção de discurso. Para os linguistas, que opõem tradicionalmente o sistema linguístico à sua atualização em contexto, o discurso é comumente definido como o uso da linguagem. Manguenot vai trazer aqui um conjunto de ideias força, que trazem a definição de discurso. Vejamos então essas definições. O discurso é uma organização além da frase. Quando se diz isso, nós não estamos querendo dizer que todo discurso se manifesta por sequências de palavras de dimensões superiores à frase, mas sim que ele mobiliza estruturas de outra ordem, diferentes das da frase. Um provérbio ou uma proibição, como proibido fumar, são discursos, formam uma unidade completa, embora sejam constituídos por uma única frase. Já os discursos que são unidades transfrásticas, como é o caso que ocorre mais frequentemente, eles são submetidos a regras de organização. E o discurso também é uma forma de ação. É uma forma de ação sobre o outro e não apenas uma representação do mundo. O discurso é interativo, e envolve aqui, claro, a atividade verbal, como sendo uma interatividade que envolve dois ou mais parceiros. A manifestação mais evidente dessa interatividade é a troca oral, onde os interlocutores coordenam suas enunciações, enunciam em função da atitude do outro e percebem imediatamente o efeito que suas palavras têm sobre ele. O discurso vai ser também contextualizado. Não diremos apenas que o discurso intervém em um contexto, como se o contexto não passasse de uma moldura, de um cenário. Fora de contexto, não se pode atribuir um sentido a um enunciado. Fala-se frequentemente a este propósito de indicialidade. O discurso é assumido por um sujeito. O discurso só é discurso se estiver relacionado a um sujeito, a um eu, que se coloca ao mesmo tempo como fonte de referências pessoais, temporais e espaciais. O eu, aqui e agora. E isso indica qual é a atitude que ele adota em relação ao que diz e a seu destinatário. O discurso é regido por normas. A atividade verbal, tanto quanto qualquer outro comportamento social, é também regida por normas. O discurso é assumido no bojo de um interdiscurso.
ele só adquire sentido no interior de um imenso interdiscurso. Para interpretar o menor enunciado, é necessário relacioná-lo, conscientemente ou não, a todos os tipos de outros enunciados sobre os quais ele se apoia de múltiplas maneiras. Algumas correntes defendem o primado do interdiscurso sobre o discurso. É o caso, por exemplo, de Bakhtin, que escreve que todo enunciado, está presente no dialogismo generalizado. Este princípio recusa o fechamento do texto, sendo então aberto aos enunciados exteriores e anteriores. O discurso também constrói socialmente o sentido. Este postulado diz respeito tanto às interações orais, entre duas pessoas, quanto às produções coletivas destinadas a um público amplo. A situação dos discursivistas, dos especialistas em discurso, está longe de ser confortável. Eles têm de fazer esforços constantes para não reduzir o discursivo ao que é linguístico, ou inversamente, para não deixá-lo ser absorvido pelas realidades sociais ou psicológicas. Essa posição constitutivamente desconfortável não deixa de evocar o estatuto singular da filosofia. Não é por acaso que alguns dos principais inspiradores da análise do discurso são filósofos ou pensadores, que não podem ser encerrados em uma única disciplina. Como a análise do discurso, a filosofia é um espaço de alguma maneira suplementar em relação às disciplinas que têm um objeto circunscrito, o que lhes confere ao mesmo tempo um potencial crítico considerável e as expõe à suspeita daqueles que operam no interior de territórios delimitados. A grande maioria dos discursivistas não trabalha no campo da teoria do discurso. Eles são analistas do discurso, que com auxílio de múltiplos métodos estudam os corpora. São os que interessam Manguinot nesta obra. Agora para o capítulo 3 nós temos discurso, texto e corpus. Embora os analistas do discurso se concentrem naturalmente na definição do termo discurso, constata-se que eles empregam sem cessar o termo texto, e alguns não consideram necessário estabelecer uma diferença entre eles. Alguns consideram texto e discurso como termos sinônimos, Outros empregam para designar os dados a partir dos quais eles trabalham, sendo textos considerados como material empírico. No entanto, o que Manguinot verifica é que a abordagem desses dois termos, discurso e texto, geralmente é insuficiente, não está à altura da complexidade das relações que existem entre esses dois termos, entre texto e discurso. A relação entre texto e discurso é muito diferente se associamos a um só discurso a um conjunto de textos, ou um discurso a cada texto. No caso de associar um só discurso a um conjunto de textos, nós temos aqui que os discursos existem para além dos textos, dos quais são compostos. Isso é mais nítido para os pesquisadores que se situam em uma perspectiva próxima da de Foucault. O discurso da psiquiatria, por exemplo, recobre um conjunto mais ou menos vasto de textos de gêneros muito diferentes. Nesse sentido, o discurso pode corresponder a várias entidades de natureza muito diversa. Discurso pode ser entendido como disciplina, o discurso da geografia, da astronomia, pode ser considerado também como um posicionamento em um campo, como o discurso comunista, o discurso surrealista, pode ser considerado como uma temática, o discurso sobre a segurança, o discurso sobre a África, enfim. Já no segundo caso, um discurso a cada texto, nós temos que um texto corresponde a um discurso. Manguinot vai trazer aqui uma maneira de gerir a relação entre esses dois termos, texto e discurso.
na seguinte fórmula: discurso é igual a texto mais contexto. No que diz respeito aos usos do termo texto, Manguinot nos traz aqui 3 eixos principais, que interessam a análise do discurso. Nós temos o texto encarado como texto-estrutura, o texto que é objeto da linguística textual, disciplina que estuda as regularidades além da frase. O texto é então apreendido como uma rede de relações frase a frase ou de agrupamentos de frases. No outro eixo, nós temos o texto encarado como texto-produto. Aqui o texto é apreendido como traço de uma atividade discursiva, seja ela oral, escrita ou mesmo visual, relacionado a dispositivos de comunicação, a gêneros de discurso, desde os mais elementares, como uma etiqueta numa mercadoria, até as mais complexas, como um romance. E no outro eixo nós temos o texto como texto-arquivo. Aqui o texto não está associado a uma atividade de discurso, mas é considerado como algo permanente, pela fixação em um suporte material ou na memória. Pode ser transmitido, modificado, comentado, reempregado. Deste ponto de vista, se os enunciados são raros, como sublinha Foucault, não é somente porque, a partir da gramática e do léxico de que dispomos em uma dada época, há também, no total, poucas coisas que são ditas, mas também porque poucas coisas entre as coisas ditas são conservadas e entre elas poucas perduram. É importante destacarmos também que a própria noção de texto é historicamente variável. O conceito de texto, ligado ao particípio passado do verbo texere, textus, o que é tecido, trançado, possui uma conotação de fixidez e de fechamento estrutural, que não correspondem nem à realidade da escrita medieval, nem à das obras do Renascimento. Como nós podemos ver, esse pressuposto de que o texto constitui uma unidade fechada e estável é posto em questão pelo funcionamento que ocorre principalmente na web, na internet, com a presença aí do intertexto, os textos são construídos pelo próprio internauta ao acessar os vários links que vão surgindo, Então, essa ideia de texto como uma unidade fechada, logicamente, está posta em questão. E a própria materialidade do texto se tornou plural. Hoje, um pronunciamento político pode se manifestar ao mesmo tempo por uma forma impressa, por um enunciado em um site da web, por uma gravação em áudio veiculada por uma rádio, por um vídeo em um site de compartilhamento, por um DVD, etc. Isso sem falar das versões em número indeterminado que foram realizadas por câmeras ou gravadores desse ou daquele espectador ou ouvinte. Manguinot nos traz também uma diferença aqui muito importante, que é a diferença entre texto e corpus, E essa diferença é essencial. Ela marca a fronteira entre, de um lado, as práticas de comentário tradicionais, que tentam interpretar textos legados por uma tradição, e de outro, as abordagens em termos de discurso, que se pretendem resultado das ciências humanas e sociais. Os analistas do discurso não estudam obras, eles constituem corpora, eles reúnem os materiais que julgam necessários para responder a esse ou aquele questionamento explícito, em função das restrições impostas pelos métodos aos quais recorrem. Desse modo, analistas do discurso se afastam do modelo da leitura empática, do contato vivo com um texto concreto, que seria rico de um sentido inesgotável. No capítulo 4, nós temos as disciplinas do discurso. Manguinot prefere considerar
que a análise do discurso, né, é uma disciplina no interior dos estudos do discurso. Nessa perspectiva, o discurso não é considerado como um dado. Ele só pode se tornar verdadeiramente objeto de conhecimento se for assumido por alguma disciplina que se caracterize por um interesse específico. As diversas disciplinas do discurso, como a sociolinguística, a retórica, análise do discurso, análise da conversação, não são realidades transhistóricas. Sabe-se, por exemplo, que o campo da retórica tradicional variou no curso da história e que novas disciplinas aparecem, outras desaparecem. Mas podemos formular a hipótese de que, a partir do momento em que elas adquiriram certa estabilidade, sua existência não é arbitrária. Ela tem algo a dizer sobre o funcionamento do discurso. Distinguimos, por exemplo, duas disciplinas do discurso: a análise da conversação e a análise do discurso. O interesse específico que rege a análise do discurso é relacionar a estruturação dos textos aos lugares sociais que os tornam possíveis e que eles tornam possíveis. Aqui a noção de lugar social não deve ser apreendida de maneira imediata. Pode se tratar, por exemplo, de um posicionamento em um campo discursivo, um partido político, uma doutrina religiosa ou filosófica. O objeto da análise do discurso não são, então, nem os funcionamentos textuais, nem a situação de comunicação, mas o que os amarra por meio de um dispositivo de enunciação simultaneamente resultante do verbal e do institucional. O discurso só pode ser realmente estudado por meio de tal ou qual disciplina fundada em um interesse específico, mas os pontos de vista de diversas disciplinas podem se completar no interior de uma pesquisa. Por exemplo, caso seja necessário estudar um debate televisionado, o analista da conversação ou o especialista em retórica não enfatizarão os mesmos aspectos que o analista do discurso enfatizará. O analista da conversação se interrogará, por exemplo, sobre a negociação dos turnos de fala, a preservação das faces dos participantes, as hesitações, O especialista em argumentação vai centrar sua atenção no auditório visado, suas crenças, a natureza e o modo de encadeamento dos argumentos, o ethos do locutor, as alianças que se fazem e se desfazem no curso da interação, Já o analista do discurso vai levar em conta as propriedades do próprio gênero de discurso, os papéis sociodiscursivos que ele põe em relação, o animador, o convidado, as diferentes estratégias de legitimação dos locutores, a maneira de cada um ajustar seu posicionamento ideológico, as restrições que são impostas pelo gênero e pela conjuntura na qual eles falam. Enfim, o analista do discurso ele não pode ignorar as contribuições da análise da conversação ou mesmo da retórica, que ele vai integrar, seguindo um procedimento fundado nos interesses específicos da análise do discurso. As diversas correntes não se deixam necessariamente fechar em uma só disciplina. Por exemplo, um especialista em retórica que trabalha uma perspectiva da análise do discurso tem a ver ao mesmo tempo com a retórica e com a análise do discurso. O mesmo ocorre com pesquisadores de sociolinguística, para os quais não faz muito sentido perguntar se o que eles fazem é sociolinguística ou análise das conversações, mesmo que sejam avaliados de maneira diferente, conforme sejam considerados por sua contribuição a uma ou outra dessas disciplinas. E é importante destacar aqui que o que foi esboçado nesse capítulo se apoia no funcionamento do conjunto das ciências humanas e sociais, e não apenas no domínio dos estudos do discurso. No capítulo 5, nós temos uma análise crítica. Manguenau nos diz que os estudos de discurso oscilam entre dois objetivos: analisar funcionamentos e exercer um poder crítico. Algumas correntes
dos estudos de discurso, desde os anos 60, tem feito do exercício desse poder crítico a sua razão de ser. É o caso, por exemplo, de Michel Pecheux, né, que se apresentava como um marxista. A partir dos anos 90, desenvolve-se uma vasta corrente, essencialmente anglófona, né, que se designa como análise crítica do discurso. Põe-se então a questão da natureza da relação entre análise crítica do discurso e análise do discurso. Será qualquer análise do discurso destinada a ser crítica? Se sim, qual o sentido que se deve dar ao adjetivo crítica? Os trabalhos que se apresentam como análise crítica do discurso geralmente estão enraizados numa paisagem intelectual e política contemporânea que aborda temas como racismo, machismo, neocapitalismo, ou seja, acaba incidindo, né, sobre discussões sociais, muito frequentemente expressas em termos de poder ou de desigualdade social. E vale aqui destacar, né, o sentido dado ao termo crítica, né, de análise do discurso crítica, esse conceito dado por Fairclough, né? Segundo ele, o crítica daí implica que se mostrem conexões e causas ocultas. E isso nós podemos ver em sua obra Discurso e Mudança Social, né, no qual ele faz análises de, por exemplo, editoriais, de reportagens de jornais britânicos, né? Textos nos quais ele identifica técnicas utilizadas, né? Como apagamento de sujeitos, né? Tudo isso como técnica de manipulação. E vale ressaltar que o analista do discurso pode, inclusive, criticar os próprios pressupostos teóricos que impedem os analistas, né? Por exemplo, uma versão marxista da análise crítica do discurso vai criticar a dominação nas ciências humanas e sociais de postulados idealistas que estariam a serviço de interesses de classe. Uma versão feminista vai desvelar a dominação masculina, patriarcal na maneira pela qual se exerce a atividade científica. No nível mais imediato, o caráter crítico de uma pesquisa em análise do discurso se manifesta por meio dos objetos de estudo que ele escolhe, seja ele racismo, sexismo, antissemitismo, fascismo, né? Vale destacar aqui o que faz Van Dijk, descrevendo aí a análise crítica do discurso como uma análise sociopolítica, né, que é conduzida por cientistas que estuda as diferentes formas de poder ou de abuso de poder nas relações entre os sexos, as raças e as classes. E o ponto de vista defendido aqui por Mangano, né, é o de que a análise do discurso tem sim uma força crítica, mesmo que os pesquisadores não se interessem por temas sensíveis como o machismo ou o neocapitalismo, mesmo que eles não considerem que as ciências humanas e sociais devem estar a serviço de uma emancipação, pode-se assim contestar a própria ideia de que haveria uma análise do discurso sem nenhuma dimensão crítica, e outra que se caracterizaria por uma finalidade crítica plenamente assumida. Ou seja, pessoal, não seria necessário o termo crítica, né, em análise crítica do discurso para mostrar que essa análise é crítica. Até porque a própria escolha dos corpora, né, que se atribui o estudo do discurso, repousa sobre avaliações dos analistas, né? Então, ao escolher esses corpora, né, aqui nós já temos um posicionamento assumido por esses analistas. E esse posicionamento reflete interesses de ordem muito diversa. O estudo do discurso possui uma força crítica simplesmente pelo fato de contestar algumas convicções enraizadas na ideologia espontânea dos locutores, que o discurso reflete uma realidade prévia, que a linguagem é um instrumento que permite exprimir o pensamento dos sujeitos,
que o sentido está encerrado nos enunciados, etc. A fronteira que existe, né, entre análise crítica do discurso e análise não crítica é totalmente indecidível, como nos diz Manguenot. A análise crítica só é possível porque a análise do discurso é, de certa maneira, já crítica, porque existe uma continuidade natural entre a análise dos poderes do discurso e a crítica dos discursos de poder. Indo agora para a segunda parte da obra, nós temos as unidades da análise do discurso. E no sexto capítulo, as unidades tópicas. Uma distinção que existe naturalmente, né? E Manguenot destaca aqui no início do capítulo, diz respeito às unidades que são chamadas de tópicas e as unidades chamadas de não tópicas. Por sua natureza, as unidades tópicas se situam no prolongamento das categorizações dos atores sociais, o que não significa que coincidam com elas. Elas se articulam em torno da categoria de gênero de discurso, entendido como instituição de fala, dispositivo de comunicação socio-historicamente determinado, como o jornal televisivo, a consulta médica, o roteiro turístico, a reunião do conselho de administração. E no que diz respeito aos gêneros de discurso, né, nós temos que eles constituem os átomos da atividade discursiva. No entanto, eles só adquirem sentidos quando integrados a unidades de classe superior, que seriam os tipos de discurso. Na análise do discurso francesa, né, o uso dominante é o emprego do termo tipo de discurso para designar práticas discursivas ligadas ao mesmo setor de atividade, agrupamentos de gêneros estabilizados por uma mesma finalidade social, como tipos de discurso administrativo, publicitário, religioso. Então, vale destacar aqui, é muito importante que a gente não confunda, né, tipo de discurso com tipo textual, por exemplo, que se relaciona com a organização linguística de um texto, né? Então, vale lembrar que o que nós estamos vendo aqui é tipo de discurso, não confundir com tipo textual, né? Um panfleto político, por exemplo, é um gênero de discurso a ser integrado em uma unidade mais complexa, constituída pela rede dos gêneros decorrentes do mesmo tipo de discurso, no caso, o discurso político, né? Da mesma forma, um romance participa da unidade mais vasta, que é o discurso literário. Uma letra do tesouro deriva do discurso administrativo. Tipos e gêneros de discurso estão, assim, tomados por uma relação de reciprocidade. Todo tipo é uma rede de gêneros. Todo gênero se reporta a um tipo. Pode-se fazer um gênero de discurso entrar em 3 modos de agrupamento. Isso segundo o ponto de vista que esteja sendo privilegiado, né? Então, nós temos aqui, dentre esses 3 modos, a esfera de atividade, o campo discursivo e o lugar de atividade. No que diz respeito às esferas de atividade, nós temos que o mesmo gênero de discurso pode estar relacionado a diferentes esferas de atividade, em função dos imperativos da pesquisa desenvolvida. Por exemplo, o mesmo artigo de jornal poderá ser integrado à esfera midiática, à esfera da imprensa regional ou ainda às da imprensa escrita. Já no que diz respeito aos campos discursivos, entre as esferas de atividade, apenas algumas, por exemplo, o discurso político ou o discurso religioso, são submetidas a uma lógica de campo, onde se confrontam diversos posicionamentos. A noção de posicionamento, doutrina, escola, teoria, partido, tendência, né, implica que em um mesmo espaço os enunciados se relacionam com a construção e a preservação
de diversas identidades enunciativas, que estão em relação de concorrência, em sentido amplo. Sua delimitação recíproca não passa necessariamente por um confronto aberto. Já os lugares de atividade dizem respeito, ao local onde os gêneros de discurso são produzidos. Pode ser um hospital, uma rádio, uma prefeitura, etc. Pode-se então propor estudar a rede de gêneros que estão em uso num ou noutro lugar. O discurso hospitalar participará, assim, dos gêneros de discurso que interagem no hospital, como reuniões de serviço, consultas, relatórios de cirurgia, etc. Para compreender bem o papel do gênero de discurso em determinada configuração histórica, não podemos contentar-nos em estudá-lo em si mesmo. Temos de levar em conta o que se poderia chamar sua valência, que pode ser considerada segundo duas perspectivas, a interna e a externa. Por valência genérica interna, entendemos o conjunto dos modos de existência comunicacional de um texto, que são historicamente variáveis. O surgimento da internet modificou bastante as modalidades de valência genérica interna, já que desde então, qualquer texto escrito ou oral, produzido em uma situação informal, pode vir a figurar no todo ou em parte na web e ser redistribuído em seguida na mídia para ser comentado, como se tratasse de um enunciado originalmente destinado ao público. E, no que diz respeito à valência genérica externa, entendemos as redes de gêneros de discurso de que faz parte um gênero em uma mesma esfera ou lugar de atividade. Estas redes são de tipos diversos, em função do ponto de vista escolhido. Há aqui o exemplo de uma prática universitária francesa, o relatório de defesa de tese. Este gênero de discurso escrito é indissociável de um gênero oral anterior, a defesa de tese, e de outros posteriores, como os relatórios redigidos por comissões de seleção e de promoção, nas quais este gênero será utilizado. Entre esses gêneros, pode-se dizer que há uma sequencialidade. Quer se fale de gênero, quer de tipo de discurso, toma-se como critério de categorização um domínio de atividade. Mas também podemos agrupar os enunciados em função da natureza da fonte que os produz, interessar-nos pela relação entre a identidade dessa fonte e as propriedades do texto que ela produz. E aqui nós temos os locutores individuais. A priori, nada nos impede de estudar o conjunto dos gêneros de discurso dos quais participa esse ou aquele indivíduo, seja como produtor, como receptor ou como simples testemunha. Outra possibilidade de fonte são os locutores coletivos, Nós vivemos cercados de enunciados atribuídos a fontes que não são, propriamente falando, locutores individuais de carne e osso. Basta pensar nas instituições, como os ministérios, os conselhos de administração, as direções de empresas, os serviços, os partidos políticos, as associações de todos os tipos. E, em relação aos autores, nós sabemos que eles produzem obras, mas autores e obras são eles mesmos produzidos por todo um complexo institucional. O analista de discurso pode, por exemplo, estudar os processos pelos quais, num dado momento, agentes situados em determinados lugares vão converter em obras textos recolhidos em diversos tipos e gêneros de discurso. O acesso à publicação na internet não é mais limitado por intermediários, como os profissionais da edição, profissionais da impressão e da comercialização. A proliferação dos produtores e dos textos cria um obstáculo ao destacamento de figuras importantes.
a própria identidade da obra se tornou problemática, na medida em que a estabilidade dos textos se torna incerta, e com ela a própria possibilidade de construir uma memória. A cada hora, a cada minuto, o texto publicado na internet pode ser modificado em seu conteúdo, em sua apresentação ou em sua posição na arquitetura do site, de forma a ser impossível afirmar qual é a boa versão do texto. Até aqui, nós vimos a perspectiva de um analista trabalhar com um número mais ou menos grande de textos, mas pode haver casos, de o analista trabalhar sobre um texto singular. Um corpus pode ser constituído de um só texto, tomado em uma irredutível singularidade, se sua seleção resultar de um questionamento associado a uma problemática. Neste caso, o pesquisador considera que esse texto, pela própria maneira pela qual ele emerge em determinado lugar, é uma espécie de encruzilhada que dá acesso a uma rede diversificada de fenômenos julgados pertinentes para compreender uma configuração mais vasta. Em última instância, é o pesquisador quem decide de que maneira vai constituir e explorar os materiais a partir dos quais vai trabalhar em função de seus objetivos. No capítulo 7, nós temos as formações discursivas. Nós sabemos que só pode haver análise do discurso se ela se apoia em unidades tópicas, mas elas não podem dar conta sozinhas do funcionamento do discurso, até porque ele é atravessado por uma falha constitutiva. O sentido aí se constrói no interior de fronteiras, mas mobilizando elementos que estão fora dessas fronteiras. E aqui nós podemos fazer uma relação com o primado do interdiscurso sobre o discurso, como foi visto no capítulo 2, ou mesmo fazer uma referência às problemáticas trazidas por Mikhail Bakhtin, em termos de dialogismo. Toda enunciação é habitada por outros discursos, por meio dos quais ela se constrói. Dessa forma, pessoal, os analistas do discurso acabam sendo levados a desenvolver não somente abordagens que se apoiam nas fronteiras, mas também que as subvertem. E é justamente falando dessas fronteiras, nós acabamos chegando aqui ao conceito de formação discursiva, o estudo das formações discursivas. Nós temos aqui uma referência feita a Michel Foucault, particularmente em sua obra A Arqueologia do Saber, na qual ele aborda a formação discursiva. É feita também uma referência a Michel Pecheur, que também faz uma referência à formação discursiva como um sistema de restrições invisíveis, transversal às unidades tópicas. Em Michel Foucault, o conceito de formação discursiva é introduzido após um trabalho que consistiu em dissolver categorias familiares como gênero, disciplina, obra, em outras palavras, dissolver unidades textuais que diríamos tópicas. Já em Michel Pecheur, o termo formação discursiva se apoiou sem dúvida no conceito introduzido por Foucault, mas se inspira também no filósofo marxista Louis Althusser e em seus colaboradores, que analisavam a sociedade por meio dos termos formação social e formação ideológica. Manguinot faz aqui uma citação de Pecheur. Falaremos de formação ideológica para caracterizar um elemento capaz de intervir como uma força confrontada a outras forças, na conjuntura ideológica característica de uma formação social em um momento dado. Cada formação ideológica constitui, desse modo, um conjunto complexo de atitudes e de representações nem individuais nem universais, mas que se relacionam mais ou menos diretamente com posições de classes em conflito umas em relação às outras.
a noção aqui de formação discursiva, né? Talvez esse termo utilizado por uma falta de outro termo melhor, como Manguenot aqui destaca, né? E essa noção de formação discursiva frequentemente é utilizada sem fazer uma referência precisa a Foucault e a Peirce. E em função do critério, em virtude do qual se reúnem textos que nela se integram, nós podemos dividir aqui diversos tipos de formação discursiva. Temos as formações discursivas de identidade, né? Entendidas aqui como unidades como o discurso pós-colonial, o discurso liberal, o discurso patronal, né? O discurso antilhano, o discurso das enfermeiras, né? São abundantemente invocadas em certas correntes de análise do discurso, mas também nas mídias. Uma formação discursiva não é nem uma só linguagem para todos, menos ainda a cada um sua linguagem, mas sim linguagens em um todo. Consideraremos aqui, né, que uma formação discursiva é heterogênea a si mesma. O fechamento de uma formação discursiva é fundamentalmente instável. Ele não consiste em um limite traçado de uma vez por todas, separado um interior e um exterior, mas se inscreve entre diversas formações discursivas como uma fronteira que se desloca em função dos embates da luta ideológica. Vamos ter também as formações discursivas temáticas. Uma maneira diferente de construir uma formação discursiva é organizá-la não a partir de uma instância produtora, mas sim a partir de um tema, né? Do que se fala, que toma habitualmente a forma de uma expressão nominal com um artigo definido, como, por exemplo, a droga, a eutanásia, a guerra no Afeganistão, né? Entre as categorias mais correntemente utilizadas em análise do discurso, nós podemos evocar aqui as chamadas entidades, os cenários, as propriedades, os acontecimentos e os nós. Em relação às entidades, nós temos que uma formação discursiva construída a partir de uma identidade centra-se em humanos ou seres dotados de propriedades antropomórficas. Por exemplo, uma instituição, o exército, um partido político, né? E também dotado de um momento, a Idade Média, a Belle Époque, ou em um lugar, uma cidade, um monumento. Tais distinções são bastante frágeis, né? Um país, por exemplo, é ao mesmo tempo lugar, uma população, um governo. Nós vamos ter também os acontecimentos, expressões nominais como o caso de X, os acontecimentos de Y, a catástrofe de Z, né? Tudo isso estrutura as informações dadas pelas mídias. Algumas dessas mídias recaem sobre um ator central. Por exemplo, o caso Dreyfus, o caso do pequeno Gregório. Outras sobre uma ação coletiva, como os acontecimentos de 11 de setembro, a tomada da Bastilha. Há também acontecimentos que se estendem no tempo, como as epidemias, as guerras, as crises. Posteriormente, nós temos aqui os cenários. Pode-se chamar de cenários temas tais como o complô franco-maçom, a ameaça islâmica, a política de austeridade, etc. Não se trata nem de entidades, nem de acontecimentos, a menos que se fale de um caso particular, mas, sim, fala-se da associação de actantes, né? Franco-maçons, islamistas, governo, e de atividades, complô, ameaça, política, que se estendem sobre certa duração. E, finalmente, nós encontramos aqui os nós, né? A noção de nó não pertence ao vocabulário usual da análise do discurso, nem mesmo aos das ciências humanas e sociais. Por meio dela,
Nos referimos a um tema que constitui um assunto de debate recorrente em determinada comunidade. A maior parte desses nós se organiza em duas categorias: as questões e os problemas. As questões tomam a forma de alternativas que se articulam facilmente em títulos de dossiês de imprensa. Deve-se descriminalizar a maconha? É preciso controlar os preços? Normalmente, tais questões se condensam em termos de debate, Debate sobre X. Os problemas, diferentemente, não podem ser reduzidos a alternativas. O problema das periferias, a crise da autoridade, o déficit da previdência, a seca, a crise hídrica. De fato, como nós já vimos, nada impede que o analista do discurso delimite uma formação discursiva, agrupando enunciados em torno de um tema que ele institui soberanamente. É aqui justamente, pessoal, que se caracteriza o aspecto crítico, Por isso que alguns pensadores defendem que seria uma redundância trazer análise crítica do discurso, porque a análise do discurso, justamente por trazer essas categorias, já seria crítica. Então, nós temos que nada impede o analista do discurso delimitar essa formação discursiva, agrupando enunciados em torno de um tema que ele institui soberanamente. Desse modo, em vez de seguir recortes pré-existentes, ele desenha outros, até então invisíveis. E é justamente assim que Michel Foucault entendia. E, finalmente, vamos ter as formações discursivas plurifocais. Os diversos casos que foram considerados até aqui correspondem ao que a gente poderia chamar de formações discursivas unifocais, isto é, organizadas em torno de um único foco. Trata-se de uma entidade produtora, trata-se de um tema, mas o pesquisador tem o direito de construir formações discursivas que sejam plurifocais, isto é, que comportem mais de um foco. A distinção entre unifocal e plurifocal faz a gente lembrar da oposição que Bakhtin estabelece entre textos monológicos e dialógicos, que ele exemplifica com romances de Dostoiévski. Os textos monológicos são unificados pelo ponto de vista soberano do narrador, enquanto que os dialógicos mantêm uma irredutível pluralidade de pontos de vista. Indo agora para o capítulo 8, nós temos percursos e registros. Menguenot destaca que as formações discursivas têm por função integrar textos de diversos gêneros em conjuntos mais variados, reunidos em torno de um foco, às vezes de vários. É importante aqui a gente não fazer uma relação direta com a formação discursiva que encontramos em Foucault. Vejam que aqui a formação discursiva, dentre as suas características, nós encontramos a regularidade de enunciados. Então, enunciados, por serem regulares, acabam trazendo uma estabilidade. Esta estabilidade nos enunciados faz com que sejam identificados os gêneros do discurso. Mas, dentre os próprios gêneros do discurso, na relação entre eles, nós podemos identificar formações discursivas, ou seja, contextos nos quais circulam os gêneros de discurso, e esses gêneros compartilham algumas características, seja no que diz respeito à sua funcionalidade ou mesmo no que diz respeito à sua estrutura. Daí, nós podemos falar em formação discursiva da área jurídica, formação discursiva na área da medicina, na área acadêmica, enfim. Então, em cada formação discursiva dessas, nós encontramos gêneros discursivos que são característicos dessas formações discursivas. Então, é comum, por exemplo, numa formação discursiva do universo acadêmico, nós encontramos gêneros como tese, dissertação, artigo.
resenha crítica, né? Mas, como Mengenau destaca aqui, há algumas unidades não tópicas, né, que não estão submetidas a restrições dessas formações discursivas. É o que ele vai chamar de percursos. E justamente esses percursos reúnem materiais heterogêneos em torno de um significante de dimensão variável, unidades lexicais, grupos de palavras, frases, fragmentos de textos, quando não textos, né? Não para constituir um conjunto unificado por uma temática, mas para analisar uma circulação, para dar a medida de uma dispersão. Então, justamente por serem dispersas, né, essas unidades não tópicas, é que se pode dizer que, de fato, elas não estão todas submetidas às restrições de determinadas formações discursivas. Quando um pesquisador decide, né, analisar uma determinada formação discursiva, ele vai focar em gêneros discursivos que são característicos dessa formação. Agora, quando esse pesquisador, né, vai se debruçar sobre os percursos, né, aí ele vai ser obrigado a definir uma amplitude do espaço que vai levar em conta, uma vez que caracterizar esse percurso é justamente atravessar unidades tópicas variadas. Daí o seu caráter bastante heterogêneo. A priori, os percursos podem incidir sobre significantes de dimensões variadas, da unidade lexical ao texto, mas há unidades linguísticas mais propícias do que outras para esse tipo de processamento, que são justamente as fórmulas e as pequenas frases. No que diz respeito às fórmulas, né, nós temos aqui a seguinte definição: um conjunto de formulações que, pelo fato de serem empregadas em um momento e em um espaço público dados, cristalizam questões políticas e sociais, que essas expressões contribuem, ao mesmo tempo, para construir. Em relação às pequenas frases, nós temos aqui algo que diz respeito diretamente à mídia francesa, né? Mengenau nos diz que o que a mídia francesa chama de petite phrase, né, ou seja, as frases do dia, as frases da semana, constitui igualmente uma base privilegiada para os percursos, na medida em que precisamente tais enunciados só existem por sua circulação. E estudar o percurso de uma pequena frase de um político contemporâneo, por exemplo, né, como o de Napoleão ou Luís XIV, não é examinar em que medida seu sentido verdadeiro, o que supostamente estava na cabeça de quem a proferiu, teria sido alterado, deformado, mas sim é observar um incessante trabalho de recontextualização em função dos interesses dos que a evocavam em seus discursos. Mengenau nos diz que as análises do discurso utilizam constantemente categorias que poderiam ser consideradas como não tópicas e cuja terminologia é flutuante. O analista do discurso não tem vocação para definir e caracterizar os registros fundados em traços linguísticos. Mengenau diz que isso é uma tarefa do linguista, mas o analista do discurso deve se apoiar constantemente neles, ou seja, nesses registros, né, fundamentados em traços linguísticos, né, o analista tem, sim, de se apoiar neles quando estuda os textos. De fato, isso se constitui como um instrumento privilegiado para articular o sistema linguístico e a diversidade de situações de comunicação. Escrever um artigo de biologia ou de física não é somente mobilizar o sistema da língua, é também administrar restrições impostas pelo código escrito, naturalmente, né? E também por uma escrita científica, e aqui entra mais diretamente, né, a questão da formação discursiva.
que se apresenta como separada de sua situação de enunciação. Diferentemente dos registros linguísticos, há os registros de ordem comunicacional, que estão estreitamente ligados às práticas sociais, ou seja, a uma diversidade de situações de comunicação. Posteriormente, Menguenot vai fazer aqui uma distinção, né, entre unidades tópicas e unidades não tópicas, e essa distinção acaba cruzando com outra que diz respeito aos próprios métodos, né? Ou seja, a maneira pela qual eles permitem apreender o discurso, né, de que forma a gente apreende esse discurso para analisá-lo, né? Há então aqui a distinção entre o procedimento integrador e o procedimento analítico. No que diz respeito ao procedimento integrador, né, de apreensão do discurso, nós temos aqui uma afinidade natural com as unidades tópicas. Ele é inevitavelmente dominante. Consiste em pensar em termos de articulação no interior de uma totalidade. Para um gênero do discurso, por exemplo, trata-se de articulações internas, né, como quais são os seus componentes do gênero e quais são as suas relações, e também de articulações externas. Um gênero de discurso deve estar integrado a unidades mais vastas, lugares, esferas de atividade, campos discursivos, né? E em relação ao procedimento analítico, que seria o mais bem qualificado de texto analítico, ele não visa desenvolver uma rede de articulações, mas sim destacar nos textos os pontos de inconsistência, as possíveis falhas que estão presentes nesse texto, as contradições, as interferências, as lacunas, aquilo que o discurso se esforça em mascarar, né? Naturalmente, esse processo analítico, né, é aquele mais utilizado pelos analistas que se dizem críticos, né? Há aqui uma vontade de abordar os discursos por suas falhas e, consequentemente, denunciar as suas abordagens. Menguenot cita aqui Louis Althusser, né, que se inscreve nessa perspectiva analítica. Ele interroga o texto sobre aquilo que ele torna possível e não controla de produzir um outro texto que ilumina e desloca aquele que se oferece ao olhar. Então, aquele que está olhando para esse texto acaba sendo deslocado pelo próprio texto. E muitas vezes, pessoal, isso não é uma falha do texto. Isso é feito de uma forma consciente pelo próprio escritor. O objetivo dele foi justamente desviar o olhar desse leitor. E é por meio desse método analítico que o analista do discurso, né, vai identificar essas estratégias. Então, esse analista pensa, né, que pode, e de fato ele faz, né, tornar legível o que está destinado a permanecer ilegível. É assim que Althusser dizia submeter o próprio texto de Marx, não a uma leitura imediata, mas a uma leitura sintomal, para distinguir nele, na aparente continuidade do discurso, as lacunas, os brancos e as deficiências de rigor, os lugares em que o discurso de Marx é apenas o não dito de seu silêncio, surgindo em seu próprio discurso. Menguenot também cita Pécheux, né, que se inscreve nesse movimento analítico, né, para o qual o texto é concebido como produto de um trabalho ideológico, um pouco como o sonho é o produto de um trabalho psíquico. A tarefa do pesquisador aqui é a de um analista, em sentido quase psicanalítico, que procura decompor, quebrar as articulações aparentes da continuidade do discurso. A dificuldade para os analistas do discurso é a de administrar a divergência profunda que existe, né, entre
os procedimentos integradores, que exploram as zonas de coerência, e os procedimentos texto-analíticos, que focalizam os pontos de inconsistência que visam desfazer o do discurso. Pode-se dizer, todavia, que esses dois tipos de procedimentos, integrador e texto analítico, são ambos necessários, na medida em que captam as duas faces da discursividade. A consistência de um discurso se constrói por meio de um trabalho permanente sobre uma inconsistência múltipla. As fronteiras de um discurso nunca deixam de ser atravessadas pelo interdiscurso que as domina.